Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã eu preferi não fazer ao vivo, mas gravar e transmitir para os irmãos. Estou agora domingo pela manhã mesmo gravando e gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos nesta manhã que edifique o teu coração, que Deus toque a sua vida. Tivemos uma semana difícil, no sentido mesmo do passar do irmão Edinaldo, irmão amado e querido, que na sexta-feira veio a óbito e ontem, sábado, o sepultamento. Nós continuamos orando pela família, que você, irmão da Igreja do Nazareno Nações, faça contato, apoie a família, esteja em oração por todos daquela casa que amamos. E nessa manhã eu tenho pensado muitas coisas, aliás, pensando muitas coisas. A nossa mente não para em razão da jornada cristã, da nossa própria vida, pois a minha vida e como eu mesmo a vivo, segundo a vontade de Deus, é o que me traz entendimento, conforme a palavra, para compartilhar com vocês. Acho que a verdadeira teologia é a qual nós vamos verificando a cada dia de como estamos, quem somos, como estamos vivendo diante de Deus. Esse é o terceiro domingo do mês. Nós tivemos no primeiro a Santa Ceia, no segundo foi celebrada a Páscoa, a ressurreição, a nossa vitoriosa graça de Jesus, que tendo ressuscitado ao terceiro dia, nos demonstra essa viva esperança de que nele, com ele, ressuscitaremos também. Mas a minha pergunta é a seguinte: ceia e Páscoa, e que verdade destas celebrações repercutem nas nossas vidas? Quais benefícios nós temos entendido e sido transformados por estes benefícios? Pois participar da ceia é uma convicção de uma relação com Cristo e os efeitos dessa vida com Cristo no nosso caráter. Falar de Páscoa também, tanto quanto, pois a vida que Jesus veio nos dar, nos proporcionar e nos conceder, diz respeito a quem somos nós hoje. E a gente traduz isso para o nosso cotidiano, pensando em caráter, pensando no nosso comportamento, na nossa vida sujeita a Deus, a nossa vida dia a dia. E de uma forma muito simples, me ocorreu a respeito do amor. O que é o amor na minha vida? O que é o amor na tua vida? E eu diria os derivados deste amor no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Um dos derivados que é a bondade, um dos derivados que é a paciência, a mansidão, domínio próprio. Aliás, há vários textos que eu quero ler aqui para você que traz esse conteúdo do nosso comportamento, do nosso caráter, que são reflexos da nossa vida, em nossa vida agora, provenientes da relação com Cristo, produzidos a partir
da vida com Cristo, pelo Espírito Santo. Por exemplo, Romanos capítulo 12, ele fala: o amor seja sem hipocrisia, lá no versículo 9, e ele começa a falar uma série de comportamentos que derivam do amor, dizendo assim: detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, cordialidade, fraternidade, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, vagarosos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis mal a ninguém, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é um texto que aborda comportamentos estes dos quais integram o caráter de quem agora somos. E observando todo este posicionamento de comportamento, eu pergunto quem eu sou. Essa prática, essa vida, esse modo de viver agora, será que é uma realidade em mim? Eu vejo isso no meu dia a dia, esse comportamento. Eu não vou dedilhá-lo aqui, que senão tomaria muito tempo. Mas eu gostaria que você lesse e observasse esse comportamento no texto de Romanos 12, do versículo 9 até o 21. E quais destes posicionamentos você identifica hoje na sua vida cotidiana? Outro texto que eu gostaria de compartilhar com você é lá em 1 Coríntios, capítulo 13, onde o apóstolo Paulo, do versículo 4, ele começa dizendo assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha só os posicionamentos dos quais devem compor o nosso caráter, dada a nossa relação e vida com Cristo. Todas essas virtudes são possíveis diante do nosso relacionamento com Cristo. Eu comecei falando de ceia e Páscoa, porque não deve ser meramente uma participação, uma celebração, mas a nossa vida deve ir contendo ou assumindo diante do nosso relacionamento com Cristo o reflexo destas virtudes, dessa composição em mim e em você. Eu ainda
tem um outro texto, que é o texto de Gálatas, capítulo 5, que você bem conhece, lá no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Podemos entender que todas as demais derivam do amor, É interessante que no nosso cotidiano nós vamos identificando e nós vamos tendo oportunidade de vivê-las. A nossa vida e o nosso posicionamento sujeito a Deus, ao Espírito Santo, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, é uma observância nossa, uma sensibilidade nossa, é uma obediência nossa, porque o Espírito fala a nós o tempo todo, nos direcionando. Nós temos a oportunidade de viver todas estas virtudes no dia, em tempo real. Nós temos a oportunidade desse ganho, dessa observação, dessa sujeição. Você não obedece preventivamente, você obedece no momento que você é exigido, a sua vida exigida. A respeito do fruto, eu tenho entendido algo muito interessante, e é dessa maneira. Quando fala do fruto, dessas virtudes compondo a nossa vida. Entenda que o fruto, cada virtude aqui do fruto, ela não é um crescimento independente do outro. É um conjunto uniforme que cresce em igualdade. Eu vou dar exemplo aqui para você entender. Por exemplo, nós falamos muito do fruto, e é no singular, porque é uma única condição e posição de que neste todo ele é desenvolvido na nossa vida uniformemente, proporcionalmente. Nós falamos muito da laranja ou da mexerica como tendo todos os gomos representando cada uma das virtudes do fruto. Mas perceba que até nisso nós podemos definir que nenhum gomo pode crescer mais que o outro, porque senão será uma anomalia, uma deformidade. Todos os gomos, então, compondo uma laranja ou uma mexerica, eles têm que serem desenvolvidos uniformemente. Não existe laranja ou mexerica com um gomo maior que o outro. Todos são desenvolvidos uniformemente. Então perceba, é muito interessante isso. Para você praticar o bem, você depende do domínio próprio. Porque muitas vezes, se você não tiver o domínio negando a si mesmo, você não pode expressar o bem. Um acaba impedindo o outro de uma expressão, de uma verdade na nossa vida. Não tem como que nós agirmos com a fidelidade se também não tivermos em nós a bondade, a paz. Todos estão interligados. O bem não anda sozinho. O domínio próprio não anda sozinho. Eu vou dar um exemplo para você muito simples e prático do que a gente experimenta. Outro dia eu me encontrava, nesses dias agora de isolamento, num supermercado, e eu cheguei até lá na fila dos frios e peguei a minha senha. Interessante que as 3 pessoas do outro lado do balcão estavam de costas. E naquele dia não havia muito movimento. Eu com a senha na minha mão, esperando os 3 que ainda estavam de costas,
se voltarem, apertarem o botão e chamarem na senha, porque eu visualizei na numeração que eu seria o próximo. Mas no que virou um dos balconistas, chegou uma moça e perguntou se tinha um ingrediente, um item. E a atenção do balconista foi para esta moça que fez a pergunta. E logo de imediato, ela pediu: se você pode me dar tanto desse ingrediente? E o balconista atendeu esta moça sem que ela tivesse pegado a senha. E eu estava com a minha senha nas mãos, na expectativa de ser o próximo, a partir do momento que ela apertasse o botãozinho da senha lá no visor. Olha que interessante. Ali é o momento, a situação real de quem somos e o posicionamento que podemos ter, dada a nossa audição sensível e a nossa vida voltada ao Senhor. Eu poderia intervir, requerer o meu direito, dizendo para a moça que se aproximou que ela não havia pegado senha, e ainda bronquear com o balconista que ele precisava prestar atenção a saber que eu seria o próximo a ser chamado pela senha. Nesse evento exigiu, neste entendimento, várias coisas. Mansidão, domínio próprio, e ali, com mansidão, domínio próprio, exercer essa benignidade. Olha que interessante. Porque a benignidade é também essa disposição de se anular para fazer o bem, para agir com bem. Fazer o bem não é só uma extensão em dar ou doar, mas muitas vezes se calar, se conter, em favorecer o outro e não a si mesmo. Passou. Foram 3, 4 minutos. E sabe que a gente vai aprendendo? Que quando a gente vence um momento desse, o nosso coração, a nossa alma é inundada por um bem-estar, por uma paz que é um efeito da nossa vida audível ao espírito e não à carne. É muito interessante. Eu vou dar um outro exemplo, e não por mim, mas estou falando de experiências cotidianas que Deus nos permite. Eu já disse isso numa ocasião, que dentro de um dia nós temos a oportunidade de sermos trabalhados em todas as virtudes do Espírito Santo. Dentro de um dia, nós temos nestas experiências, somos nelas exigidos, requeridos, e nós temos as oportunidades de nos negarmos a nós mesmos, de termos uma expressão das virtudes e do caráter cristão, sendo composto na nossa vida. Amadurecimento. Por isso que nós vivemos isto não uma prevenção, mas no tempo real de cada dia, de cada instante. A outra experiência diz respeito a um dia que eu passava ali naquela parte baixa da cidade, perto da biquinha, onde tem a fonte de água. E é interessante o que Deus faz. A nossa sensibilidade e entender e a oportunidade que Deus nos dá de agirmos com bondade, benignidade, longanimidade, que é a paciência. E eu passava na biquinha e logo notei que um senhor estava muito próximo dali, carregando 2 galões d'água nas suas mãos,
e ele colocava no chão já pelo peso, cansado ele colocava no chão o galão. E eu passei com o carro devagarzinho e observei isso. O Espírito Santo, evidente, nos incomoda, porque eu dei a volta com o carro, retornei e ofereci para aquele senhor: o senhor gostaria de uma carona? O senhor vai para onde? Sabe que é interessante que aquele senhor prontamente agradeceu, colocamos o galão d'água no carro e o levei até o endereço que ele precisava ir. E no trajeto, muitas coisas ali ele compartilhou e conversou comigo. E dentro do que ele compartilhou, eu poderia ter, não vou entrar na questão, mas eu poderia ter me posicionado com uma outra posição. Ele tinha uma religião e uma prática, numa conversa muito amistosa ali, e eu poderia ter imposto a minha posição cristã e entendimento. E eu entendi uma coisa, que aquele trajeto dentro do carro, apesar do gesto de bondade, de agir com bem, eu precisava dentro do carro da longanimidade, do domínio próprio. Eu precisava ser manso, porque a conversa dentro do carro, estando e fazendo uma atitude do bem, eu poderia perder justamente a alegria de estar fazendo daquele gesto um gesto de gozo no meu coração diante de Deus e o que o Espírito produz dentro de nós. Eu poderia perder naquele trajeto. Então, entenda você que a gente observa algo, tem a oportunidade de ser acrescido e, com esse entendimento, desenvolver essa virtude no nosso caráter, no nosso coração, na nossa alma, mas, ao mesmo tempo, dentro do carro, dada o desenrolar da conversa, eu poderia ter uma posição contrária ao primeiro ato, o primeiro gesto. No entanto, Deus nos dá graça no tempo real, quando a gente se humilda, quando a gente entende a mansidão, quando a gente entende que também tem que ser empregado o domínio próprio. Você veja que todas estas virtudes andam juntas. Deixei aquele senhor no local onde ele desceria com o galão, ajudei ele a tirar os galões. Nos cumprimentamos, tornamos um vínculo de amizade pelo gesto, mas saí dali muito grato a Deus pela oportunidade em tempo real de eu ser experimentado e saber o que havia na minha vida como benefício de fato de um desenvolvimento. Por isso que eu quis dizer para você que o fruto, ele cresce em igualdade. Ele cresce de uma forma harmoniosa. A benignidade não anda separado da mansidão. A mansidão não anda separada do domínio próprio. E assim por diante, você observando todos os frutos. A fidelidade ou a fé diz respeito a essa posição. Quando o Tiago diz que a fé sem obras é morta, né? Eu lembro de Jesus também dizendo a respeito de que, quando os discípulos questionam a ele: Senhor, quando foi que nós te demos de comer, de beber? E naquele texto de Mateus, quando Jesus mesmo cita: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestisse, estava enfermo, foste me visitar.
Aquele texto diz respeito a uma prontidão para o próximo, de virtudes para com o próximo, do amor para com o próximo. Quem nós somos, não é? E Jesus explica que quando fizestes a um destes pequeninos, fizestes a mim. A nossa vida cotidiana é a realidade teológica minha e tua. A nossa vida cotidiana, ela é a demonstração, a evidência de quem nós somos. Observe a sua vida, o seu dia a dia, as oportunidades que Deus lhe concede em viver todo este comportamento, como lemos em Romanos, como lemos em Coríntios, como lemos em Gálatas. O que tem destes na minha vida? Como isso é importante? Eu entendo o seguinte: nós podemos orar para Deus abençoar o nosso dia. Claro, pedirmos para Deus nos abençoar. Mas a consciência de fazer de um dia que seja abençoado depende da nossa vigilância, da nossa sobriedade. Como vamos caminhar neste dia? Nós fazemos do dia um dia abençoado, debaixo da graça, do poder de Deus, do Espírito Santo. Eu construo esse dia, o dia abençoado. Diz respeito não às coisas fora de mim, mas às coisas dentro de mim para compor esse dia abençoado. Você entendeu que o fruto ele cresce uniforme. Você entendeu que o comportamento do amor diz respeito a quem somos agora nessa relação com Cristo. Essa é a evidência. Eu disse já uma vez na igreja e eu repito aqui nessa manhã, finalizando. A nossa relação com Deus, verdadeira, mais próxima com Ele, está na vida do nosso semelhante. Está na vida do nosso próximo. Por isso eu leio um texto com essa base. 1 João, capítulo 4, versículo 20, olha só. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Portanto, a oportunidade de cada vez mais amarmos a Deus e nos tornarmos a cada dia, dentro da nossa vida cotidiana, onde temos todas as oportunidades de entender que Deus nos dá condições de dizer não à carne, sim ao Espírito e desfrutarmos destas virtudes, do comportamento e do caráter cristão, à semelhança de Jesus. São nesses dias que nós temos esses ganhos. E amar a Deus são nesses dias, são nestas oportunidades, na vida do outro, na vida do nosso semelhante. Que você observe isto, que você esteja sujeito a isto, que você seja acrescentado destas virtudes. O que é a Páscoa? O que é a ceia? Se a minha vida não recebe os benefícios da graça, do amor, no relacionamento
com aquele que é o nosso Senhor. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Deus bendito, nesta manhã nós pudemos aprender de quem somos, com a realidade de cada um de nós a cada dia. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos fortaleça e nos dê essa compreensão, entendimento, para vivermos segundo a Tua vontade e não a nossa. Vivermos guiados, mas com os ouvidos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, sujeitos a Ele. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá de crescimento a cada dia. Eu te agradeço por cada irmão que está nos ouvindo nesta manhã e cada vida que está nos ouvindo. Eu te peço, Espírito Santo, visita o coração de cada um deles. Renova-os, fortalece-os, Deus. E que cada um de nós possamos ter uma posição sujeita ao Senhor e vivermos desfrutando, aprendendo, crescendo, amadurecendo na presença e no amor do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Que todos tenham um domingo abençoado. Que você faça desse dia um dia abençoado. Fiquem com Deus. Saudade nossa de todos vocês. A paz.